Bom dia, boa tarde ou boa noite. Retomando a publicação de vídeos a respeito do direito processual civil, vamos abordar a teoria geral dos recursos. Neste vídeo vamos abordar questões introdutórias relacionadas, por exemplo, aos requisitos de admissibilidade dos recursos. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos dar prosseguimento à teoria geral dos recursos. Vamos falar hoje de juízo de admissibilidade e de juízo de mérito. Vejam bem. Disse que o recurso é conhecido quando ele preenche os requisitos de admissibilidade. Os requisitos ou pressupostos de admissibilidade, como queiram. E disse que o recurso é provido se, uma vez conhecido, ou seja, ele preenchendo os requisitos de admissibilidade, o tribunal acolher, ainda que em parte, o pedido formulado pelo recorrente. Então, diz que o recurso é provido, ou pode ser provido em parte, tal qual, quando se julga o pedido do autor, se julga procedente, ou parcialmente procedente, ou improcedente, o recurso do mesmo modo. Só que ele tem que passar primeiro pelo juízo de admissibilidade do recurso. Então, primeiro ele tem que ser conhecido. Uma vez conhecido, muito bem, o tribunal vai ver se vai dar ou negar provimento ao recurso. Okay? Vocês têm que se familiarizar com essa nomenclatura. Bem, na obra do Marinoni, Marinoni, Sérgio Cruz Arenharte, Daniel Mitidiero, nessas páginas aqui, vou mostrar a capa da obra para vocês. É esse o livro. Tá? Dessa obra eu tirei essa observação importante para vocês. E aqui, vejam, vamos adotar aqui para fins didáticos essa nomenclatura do Marinoni. Mas há quem fale, em vez de falar em pressupostos intrínsecos e extrínsecos, fale em requisitos objetivos, subjetivos. Se você pegar a obra do Marcos Vinícius Rios Gonçalves, você vai ver que ele pega essa inexistência aqui e classifica diferente. Enfim, a classificação pode variar a nomenclatura, mas no final das contas são esses os requisitos ou pressupostos de admissibilidade. Tá? Então, olha o que diz Marinoni. É possível dividir esses pressupostos, que são os pressupostos de admissibilidade, para que o recurso seja conhecido, em intrínsecos e extrínsecos. Os primeiros atinentes à existência do direito de recorrer, os intrínsecos, e os últimos ao seu exercício, que seriam os extrínsecos. Então, são pressupostos intrínsecos do direito de recorrer. 1. Cabimento. 2. Interesse recursal. A gente vai falar daqui a pouco de cada um deles. Tá? 3. Legitimidade recursal. 4. Inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. E aí, especificamente quanto ao recurso extraordinário, etc, etc. Isso aqui a gente vai falar no futuro, porque recurso extraordinário e especial são temas mais complexos. Tá? Em vídeos futuros eu falarei disso com vocês. Por hora nos interessam aqui os intrínsecos e extrínsecos. Então, são pressupostos extrínsecos do direito de recorrer. 1. Regularidade formal. 2. Tempestividade. 3. Preparo. 4. Inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer. Então, especificamente quanto ao recurso extraordinário e especial, a gente vai ver depois. Tá bom? Então, vamos ver cada um desses pressupostos intrínsecos e extrínsecos segundo a obra de Luiz Guilherme Marinoni. Então, intrínsecos. Primeiro deles, o cabimento. Então, veja lá o que o Marinoni diz na página 516, daquele livro que eu já mostrei a capa para vocês. A avaliação do cabimento de certo recurso depende da análise, em abstrato, da previsão de certo recurso como sendo hábil a atacar determinada decisão judicial, ou, mais precisamente, o vício apontado na decisão judicial. Então, no vídeo anterior, eu falei com vocês da unirrecorribilidade. Tem tudo a ver com cabimento. Então, a legislação diz, o legislador diz qual o recurso cabível em cada situação. Então, vamos ver aqui, por exemplo, o que diz o artigo 1009. Vamos ver o que ele fala com relação ao recurso de apelação. Então, diz aqui o 1009. Da sentença cabe apelação. Então, pronto, se você tem uma sentença, seja ela terminativa, seja ela definitiva, você já sabe que cabe o recurso de apelação. Eu vou postar no futuro próximo um vídeo específico para falar do recurso de apelação. Aí eu vou mostrar para vocês que tem algumas exceções a essa regra. Existem algumas sentenças das quais não cabe apelação. Por exemplo, a sentença proferida lá no juizado especial cível. Cabe recurso nominado.
Então depois eu falo melhor com vocês a respeito de apelação, da possibilidade de, através de apelação, atacar a decisão interlocutória. Vou falar disso melhor com vocês no futuro, tá? Mas o 1009, o caput aqui fica a título de exemplo. O 1015, com relação ao agravo de instrumento. Ó. Vamos ver aqui a redação do 1015. Então diz o artigo 1015 do Código de Processo Civil. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Aí ele traz, e depois quando eu postar o vídeo específico sobre recurso de agravo de instrumento, vamos abordar essa questão de ser ou não esse rol taxativo, né? uma divergência doutrinária sobre esse tema. Mas ele enumera situações aqui que cabe agravo de instrumento. E no 1022, vamos ver o que o Código de Processo Civil diz, só exemplificando para vocês o cabimento, situações em que cabe embargos de declaração. Então, cabe embargo de declaração contra qualquer decisão para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, etc. Depois a gente vai falar especificamente desse tema, embargo de declaração, tá? Por hora eu quero que vocês entendam que existe o cabimento, então, portanto, deve ser interposto o recurso cabível, né? Remeto vocês ao vídeo anterior, já falei de fungibilidade. Então, pode ser que, se apesar de ter sido usado o recurso inadequado, o recurso que não era cabível, é possível a aplicação da fungibilidade de modo a aproveitar o recurso. Então, remeto vocês ao vídeo anterior para rever esse ponto relacionado à fungibilidade. Mas, claro que o ideal é que a parte interponha o recurso cabível. Interesse recursal. Então, vejam, Marcos de Vinícius Rios Gonçalves, eu vou mostrar a capa do livro dele para vocês agora. Esta é a capa do livro, tá? Marcos de Vinícius Gonçalves, volume 3, etc, editora Saraiva. Foi desse livro que eu tirei, tá? Então, da página 255, olha o que ele diz. Não se distingue esse requisito, interesse recursal, do interesse geral, que se exige como condição da ação. Então, eu já postei vídeos sobre ação, né? Lá tem as condições da ação. Uma das condições da ação é interesse processual, interesse de agir. Então, aqui do mesmo modo, assim como o autor deve ter interesse de agir, interesse processual para propor ação, o recorrente também tem que mostrar interesse recursal, né? Só existirá o interesse recursal se a interposição do recurso for necessária e dela se puder extrair algum proveito para quem interpõe. Então, assim, imagine o autor propôs a ação, o pedido dele foi julgado totalmente procedente. Tudo que ele queria foi acolhido. Será que ele tem interesse em recorrer? Nenhum, né? Não é lícito para ele querer mais. Então tem que ver se o recurso é necessário. Aí essas duas indagações aqui também extraídas da obra do Marcos de Vinícius Rios Gonçalves. A primeira indagação que ele faz é a seguinte. É possível recorrer da decisão que homologa acordo? Então imagine uma decisão que homologou um acordo feito entre as partes. Poderia haver recurso atacando essa decisão que homologa o acordo? Normalmente não, né? Agora ele faz um esforço aqui de raciocínio e diz o seguinte: poderia se admitir desde que na decisão que homologou o acordo houvesse algum equívoco, ou seja, consta na decisão algo que as partes não queriam na verdade, né? Algo diverso daquilo que foi objeto do acordo. Então aí poderia ter recurso. Então, bem pensada essa hipótese do Marcos Vinícius. Na prática, francamente, eu nunca vi, mas em tese você não pode desprezar que isso ocorra, né? E outro questionamento feito por ele. O réu teria interesse em recorrer para reformar a sentença terminativa, ou seja, aquela sentença que extingue o processo sem resolução de mérito? Veja, normalmente não, né? A sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, normalmente não. É interessante para o réu deixar ficar como está, mas Marcos Vinícius Gonçalves ensina, vejam lá o que diz o artigo 488, para você ver da possibilidade de o réu demonstrar interesse recursal. Vamos lá ao 488. Código de Processo Civil. 488 fala de uma, digamos assim, primazia de julgamento de mérito, né? Diz o 488, desde que possível, o juiz resolverá o mérito, sempre que a decisão for favorável à parte, a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485. Então vejam, pode ser interessante para o réu que haja decisão de mérito. Quer ver uma situação aqui que pode ficar mais clara para vocês? Vejam o que diz o 485, que fala da extinção do processo em resolução de mérito, né? O juiz não resolverá o mérito quando? Aí olha aqui o que ele coloca como hipótese, aqui no 7, ó, homologar a desistência da ação.
Homologar a decisão da ação. Agora vejam o que diz o parágrafo 4º, 485. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Então vamos imaginar que a sentença terminativa diz respeito exatamente à desistência. O réu já contestou. Ele tem direito ao julgamento do mérito. Então aqui ele poderia recorrer. Tá? Em sala de aula eu sempre lembro dessas situações que acontecem, infelizmente é corriqueiro isso, né? Em período de eleição, tem um monte de ações de investigação de paternidade para denegrir a imagem de candidatos, né? O Lula já passou por isso, inclusive. Então, imagina, aí passa o período eleitoral, o réu já contestou e o autor quer desistir da ação. Não é interessante para o réu, até porque se houver desistência, no futuro essa ação pode ser proposta novamente. Então o réu tem direito em insistir em que haja o julgamento de mérito. Tá? Ele pode recorrer sim. Então, bem colocadas essas observações por Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Requisitos intrínsecos ainda. Legitimidade recursal. Vamos ao 996, artigo 996, que trata da legitimidade para interpor recurso. Aqui ele, artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida. Por que a parte vencida? Porque ela tem que mostrar interesse em recorrer, certo? Então ela vai mostrar o interesse em recorrer por ter sido vencida, ainda que em parte. Tem que haver sucumbência para que ela demonstre o seu interesse. Pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Naquelas situações 178, né? Então veja, o Ministério Público, se é parte, ok, ele vai recorrer como recorre qualquer parte, autor ou réu. Como fiscal da ordem jurídica, ele vai ter que mostrar o interesse também. Ele tem, por exemplo, que ter dado um parecer. Digamos que o parecer do Ministério Público é para que o pedido seja julgado improcedente e o juiz não acolheu o parecer do Ministério Público. Nesse caso, ele tem interesse em recorrer. E tem também a legitimidade. O terceiro prejudicado, isso aqui poderia ser até entendido como uma questão de intervenção de terceiros em fase recursal. Né? Olha o parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar, esse terceiro é o terceiro prejudicado, claro, demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial, naquele processo em que ele não é parte, né, por isso que ele é terceiro, atingir direito que se afirme titular, ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Então ele tem que demonstrar que a decisão pode, de forma direta ou indireta, atingir, né, a sua esfera jurídica, e por isso ele tem legitimidade para recorrer. Então não é só a parte que pode recorrer, não. Ministério Público, terceiro prejudicado, também poderiam ter legitimidade. Tá? 4. Inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Vejamos os artigos 999 e 1000. Vamos a eles. 999, está perto, né? Tá aqui. Então, olha o que poderia se configurar como um motivo aqui de inexistência. Poderia se configurar como fato extintivo do direito de recorrer. Poderia se configurar o 999. Então, não pode haver, tem que haver a inexistência desse fato extintivo do direito de recorrer. Então, olha aqui o 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Então, a renúncia, obviamente, que ela vai acontecer antes, ou seja, não foi interposto o recurso. Não há interposição de recurso. E aí a parte pode, por exemplo, expressamente renunciar, né, ao direito de recorrer. Se ela faz essa renúncia e depois apresenta o recurso, vai haver um fato impeditivo, ou melhor dizendo, extintivo do direito de recorrer. E o recurso não vai ser conhecido. Tá? Isso poderia até configurar uma preclusão lógica. Né? Ele renunciou ao direito de recorrer e depois vem e recorre. Né? Não faz sentido. Olha o artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Isso você poderia interpretar como uma preclusão lógica. Né? Ela cumpre a decisão e depois quer recorrer, não tem cabimento. Né? Não tem cabimento no sentido de não deve ser conhecido esse recurso. Eu tenho um vídeo postado já também como tratando da preclusão. Remeto vocês a ele. Tá? Parágrafo único. Considera a aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Né? Isso, enfim, poderia implicar no não conhecimento do recurso em razão da existência de fato impeditivo do direito de recorrer. Tá? Vamos ao 117. O 117 trata do litisconsórcio. Então ele diz que os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso que os atos de omissões de um não prejudicarão
mas poderão beneficiar. Então, se há litisconsórcio e um deles praticou o fato extintivo de recorrer, isso não vai prejudicar os demais. Isso não impede que os outros recorram. Tá? Vamos em frente. Requisitos extrínsecos. Primeiro dos requisitos extrínsecos. A segunda é a enumeração lá do Marinoni. Regularidade formal. Então vamos aqui a título de exemplo falar do artigo 1017. Vamos a ele. Artigo 1017. Com relação ao agravo de instrumento. Olha a formalidade que o agravante tem que cumprir. Ele tem que obrigatoriamente apresentar essas peças aqui. Isso só em processos físicos. Tá? Em processos eletrônicos, vejam que o parágrafo 5º dispensa. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2. Então, essa formalidade tem que ser cumprida apenas quando os autos do processo forem físicos, forem de papel. Pois no futuro eu vou falar especificamente do recurso de agravo de instrumento. Tá? Tempestividade. A tempestividade, gente, é prazo. O ato tem que ser praticado dentro do prazo. Tá? Vejamos aqui o 223. Olha o que diz o 223. Ele emenda a preclusão temporal, né? Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual independentemente da declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que o não realizou por justa causa. Então, isso aqui seriam fatos excepcionais, né? Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que assinar. Então, isso acontece muito com quem trabalha processo eletrônico. Muitas vezes o site está fora do ar. E aí o próprio tribunal, né, faz certidões lá, dando, né, de que para a parte provar a ocorrência da justa causa. Então fica disponibilizada uma certidão. Olha, no dia tal não estava fora do ar o site. Então, provando essa justa causa, o prazo tem que ser aumentado, tem que ser dilatado, na verdade. 229, parágrafo 2º, vamos a ele. O 229 também trata do litisconsórcio, né? E no parágrafo 2º ele diz: não se aplica o disposto do caput aos processos com autos eletrônicos, porque aqui o prazo dobra. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, diferentes advogados, de escritórios de advocacia distintos, eles têm prazos contados em dobro para todas as suas manifestações. Isso só, minha gente, em processos físicos, tá? Se for eletrônicos, o prazo não dobra. Tá? Uma observação importante com relação à tempestividade. E o 221, ele trata da suspensão do prazo. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do 313. Então, o 313 ele fala das situações em que o prazo deve ser suspenso. Lembrem que quando o prazo é suspenso, você computa o que haveria ainda a contar no momento em que foi suspenso. Exemplo, você teria um prazo de 10 dias. No 5º dia vem um motivo de suspensão. O prazo está suspenso, né? Por exemplo, por convenção entre as partes, suspender o prazo. Quando cessar o motivo da suspensão, você só tem mais 5 dias, porque o prazo estava suspenso. É diferente da situação do prazo ser interrompido. Então, na suspensão, você computa os dias que já se passaram antes do motivo de suspensão. Quando há interrupção, não. Aí o prazo recomeça a contar do zero. Tá? Então, o 313 traz os motivos de suspensão. O 1026 caput, ele trata do recurso de embargos de declaração. E ele deixa claro que os embargos de declaração, eles interrompem o prazo. Né? Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição do recurso. Então, interposto o recurso de embargo de declaração, da feita que ele for julgado, a decisão for publicada, recomeça do zero a contagem para a interposição dos demais recursos. Né? For uma sentença, por exemplo, e houver embargo de declaração, os embargos vão interromper a contagem do prazo para depois se entrar com uma apelação. Tá? Essa é uma observação importante com relação à tempestividade. À medida que nós estamos falando de um a um dos recursos, eu vou explicando melhor o que pode acontecer com cada um deles. Tá? Ainda de requisitos extrínsecos, o preparo. O preparo nada mais é do que um pagamento que você tem que fazer para poder ser admitido o recurso. Vejam lá o 1007. É um pagamento, você equivale ao pagamento de custas processuais, né? Mais específico para fins de
interposição de recurso. Então, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará quando exigido pela legislação pertinente. Por exemplo, embargo de declaração não precisa preparo, apelação precisa. O respectivo preparo, inclusive porte de remessa de retorno sob pena de deserção. A deserção é pena para aquele que não faz o preparo. E o novo código é bem mais flexível com relação a isso, né? À medida que eu for falando dos recursos, eu vou explicando melhor isso para vocês, mas o código revogado era muito mais rigoroso, né? Agora, mesmo ainda que não haja o preparo, tem que ser dado prazo para a parte recolher o dobro. Enfim, eu vou voltar a falar melhor a vocês. O parágrafo 4º, né, quando eu falo de apelação, por exemplo, a gente pode falar melhor disso. Mas me permitam falar logo do 4º aqui. O recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, aí sim, sob pena de deserção. Então o dobro aqui é para não incentivar também que se use esse ardil para procrastinar o andamento do processo, né? Mas bem melhor o código agora aqui no 1007 com relação ao preparo. O código revogado era muito rigoroso, havia um exagero aqui nessa formalidade, né? E 4, inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer. Então aqui é que o Marcos Vinícius coloca isso como intrínseco, o Marinoni coloca como intrínseco. Enfim, isso é questão de nomenclatura. Mas é importante vocês saberem que aqui se está falando de desistência. A desistência do recurso. Vamos ver o caput do 998. Veja o que ele diz. Diz que o recorrente poderá a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos desconsortes, desistir do recurso. Então isso seria um fato impeditivo do direito de recorrer. Então, claro que a desistência só vai acontecer depois que o recurso tiver sido interposto, por óbvio, né? Se ele manifesta antes de interpor o recurso a intenção de não recorrer, aí é renúncia. Ok? Vamos ao 1021, parágrafo 5º. 1021, parágrafo 5º. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4º. Então aqui, minha gente, isso aqui diz respeito ao agravo interno, né, que eu vou falar no futuro para vocês. Se for reconhecido que ele é manifestamente inadmissível, pode ser arbitrada uma multa. E aí depois, para ele interpor qualquer outro recurso, ele vai ter que comprovar o pagamento dessa multa. Tá? Seria outro fato impeditivo do direito de recorrer. Se for verificado que ele não recolheu essa multa, o recurso não vai ser admitido. Tá? Vamos ao 1026, parágrafo 3º. O 1026, no seu parágrafo 3º, ele diz que na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a 10% sobre o valor atualizado. E aí, olha aqui o que impediria outro recurso de ser conhecido. A interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa. Então isso também seria um fato impeditivo de recorrer. Se a parte não comprovar o pagamento dessa multa, o recurso não vai ser admitido. Ok? Daí ser requisito extrínseco a inexistência desses fatos impeditivos do direito de recorrer. Lembro sempre, isso aqui é uma apertada síntese sobre o tema, muito mais haveria de ser dito. Aqui a intenção é despertar o interesse de vocês sobre o assunto. Meus alunos, é uma breve recapitulação do tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.